Cara, uma guerra tremenda tá prestes a acontecer entre os feiticeiros Jujutsu e os Shimorianos, mas não para por aí. Também pode acontecer uma guerra entre os feiticeiros japoneses e o restante dos países. O Uzami tinha acabado de descobrir que a nave dos Shimorianos funciona à base de energia amaldiçoada, e isso é um péssimo sinal, já que anos atrás houveram pesquisas usando energia amaldiçoada como uma fonte de energia. Todo o planeta já tinha falhado nessas pesquisas, mas quando os outros países descobrirem que a nave dos Shimorianos é movida a energia amaldiçoada, a caçada aos japoneses vai voltar a acontecer. O Mino pergunta o que eles podem fazer para resolver esse problema, e o Uzami só vê uma saída, que é encobrir essa informação. Ele sabe que existe uma lei sobre o desaparecimento forçado dos japoneses, mas ele decide que é melhor encobrir essa informação até que as leis internacionais sejam melhoradas e que podem tentar se apoiar em um acordo entre os japoneses e os shimorianos. Mas todo esse plano só vai dar certo se eles conseguirem ficar mais próximo deles. E aí o Mino tem uma ideia de um casamento político, mas era só uma brincadeira, já que eles não fazem mais isso. O plano deles acaba sendo deixar os shimorianos devendo um favor pra eles. Até que do nada, a Yuka liga pro Mino, deixando ele quase surdo. Ela avisa que o jantar vai ser uma festa do takoyaki, e até mesmo o Maru e o Cross já estão degustando alguns. Ouvindo isso, o Zami tem uma ideia de onde conseguir um polvo de alta qualidade, e aí corta a cena pra uma casa na praia. Lá tem um velho sentado e ele conta pro Tsurugi e pro Maru que existe um polvo com somente um tentáculo. Esse polvo gigante é chamado de Onishadako. Quando esse polvo nasce, ele tem 8 tentáculos, mas conforme ele cresce, ele perde os outros 7. E isso significa que todo o sabor fica preso em um único tentáculo, deixando ele totalmente concentrado e delicioso. Ouvir isso faz o Tsurugi e o Maru até salivarem. Depois corta a cena pros dois indo até o local onde esse polvo fica. E aí o Tsurugi decide nadar e procurar primeiro. Assim que o Tsurugi mergulha, ele percebe o porquê das outras pessoas não caçarem esse polvo. Tem simplesmente centenas de águas-vivas passando por ali. Depois vemos a Yuka tomando alguns dos seus remédios. O Cross pergunta pra ela se ela não vai contar pro Tsurugi sobre a doença dela, mas ela fala que não, porque ela não quer que o irmão dela torne os dias finais dela felizes. Ela gosta do jeito que as coisas estão, e ela pretende deixar assim. Voltamos pro Tsurugi e pro Maru, e o Tsurugi tinha acabado de conseguir um polvo, mas ele voltou todo queimado e com o rosto inchado. O Maru mal reconheceu ele, e aí o Tsurugi brinca dizendo que foi fácil. Depois ele avisa pro Maru pra ele pegar uma roupa de mergulho, mas o Maru não escuta. Ele diz que é um guerreiro e que vai conseguir. Ele entra na água todo feliz, mas ele acaba voltando igualzinho ao Tsurugi, e também diz que foi facinho. Depois ele tenta medir o polvo que encontrou, mas nenhum dos dois era gigante, como o velho tinha falado. Ao mesmo tempo, o Tsurugi olha bem pro Maru, e aí ele pergunta o que significa ser um guerreiro na tribo de Rumel. O Maru diz que basicamente significa ser um feiticeiro Jujutsu, mas só homens podem se tornar esses feiticeiros. Basicamente, mulheres não conseguem manipular a energia amaldiçoada, elas servem basicamente como uma janela. Então o Maru ficou bem surpreso quando ele chegou na Terra e conheceu a Yuka. Ele também conta que ouviu sobre o povo de Discunde ter mulheres guerreiras, mas ele não tem certeza dessa informação. Depois o Maru conta que o Jujutsu deles é considerado um poder que um ancestral de Rumel recebeu de um Kalian, que foi enviado pelos deuses. E como os homens não podem dar luz, esse poder foi usado para proteger as crianças e mulheres. Ouvindo essa história, Tsurugi diz que parece coisas que aconteciam na era passada. Depois ele pergunta se toda essa situação torna a vida de homens que não são feiticeiros e mulheres que não podem engravidar complicadas. Mas o Maru diz que não, que ele tá entendendo errado. E o Jabaloma é um exemplo perfeito disso, porque ele ainda consegue trabalhar para proteger Rumel e também é respeitado. Agora, se vocês querem uma continuação, comentem aí, parte 2. Também salvem o vídeo e deixem um like para dar uma força no canal.